15ª roda de conversa da Frente Stamira de CAPES, Resistência e Invenção. Hoje o nosso tema é extremamente importante, é uma alegria para nós podermos aqui conversar com os familiares, também alguns usuários vão participar, mas especialmente os familiares do Serviço de Saúde Mental daqui do estado do Rio de Janeiro. A participação dos familiares no movimento de resistência do Serviço de Saúde Mental, ela é extremamente importante, é decisiva, e todos os trabalhadores sabem da importância de contar com a participação dos familiares. E nós entendemos os familiares como parceiros do processo de tratamento, do mesmo modo que os usuários, também com seu protagonismo, eles são parceiros nesse processo de tratamento. Vamos, então, dar início. Nós temos um grupo importante de familiares que se inscreveram para participar, e vamos, então, eu vou passar a palavra para o Leandro, que é lá do CAPSI, de um CAPSI Carim, e também do NUPSAM, do IPUB, para ele fazer a condução dessa roda de conversa. Tá bom? Leandro, você tem a palavra. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. A gente está iniciando, então, a 15ª roda de conversa da Frente Stamira. A gente foi fazendo contato com alguns familiares, então, para poder já fazer essa pré-inscrição, para a gente iniciar hoje. Alguns estão chegando agora. Talvez a gente pudesse iniciar, se o Jorge Polastri, que é lá do Carmo, está aí presente, se ele topar iniciar para a gente, contando um pouquinho da sua experiência, Jorge. Boa tarde a todos. A minha experiência é baseada no fato de eu ter duas irmãs no caso, fazem tratamento aqui no CAPES da cidade do Carmo. Então, elas ficaram, assim, doentes há cerca de 30 anos atrás. Contando só essa parte, só para vocês entenderem. Elas nunca fizeram um tratamento no CAPES como elas estavam fazendo aqui, diariamente, de segunda a sexta. Nós, familiares, e as minhas irmãs não conheciam isso. Elas eram cadastradas em alguns CAPs, já foram cadastradas de 2 municípios. Não estou querendo, assim, falar mal dos anteriores, mas, olha, me surpreendeu, me encantou muito o tratamento, o atendimento, como que eles abraçaram, né? Elas chegaram aqui no CAPES do Carmo, foi, se eu não me engano, em setembro do ano passado, para continuar, né, para dar continuidade no tratamento. Então, assim, nós da família, praticamente só é eu, mas assim, elas têm um filho que eu passei algumas novidades, ela tem o meu irmão que me ajuda de longe, assim, eu passei algumas coisas. Então, eu fiquei encantado, surpreendido com a melhora que elas tiveram a partir desse tratamento, né, de segunda a sexta, com café da manhã, com almoço. Aí veio a pandemia. Como eu moro numa área rural, lá chovia muito, né, e o carro vai buscar ela todo dia de manhã e me entregava de tarde, né? E ela participava das atividades aqui, as duas irmãs participavam das atividades e do almoço, e logo depois veio muita chuva, alguns dias o carro não pôde, e eu sentia que elas sentiam falta disso, né? Apesar delas não terem feito esse tratamento, como eu já narrei anteriormente. E com a pandemia agora, gente, mas olha, realmente mudou tudo, né? Eu sei que mudou para muita gente, mas para mim mesmo, o que eu tinha feito? Eu cheguei a alugar até uma casinha aqui na cidade para ficar mais próximo, né, delas, do CAPES, porque ela é muito longe, é cerca de 10 quilômetros da cidade do Carmo, e estrada de chão, com chuva, dificultava muito. Então, eu vim para a cidade. Quando ocorreu a pandemia, isso já alterou, né? Isso afetou muito. O que eu fiz? Eu tive que entregar essa casa alugada e eu voltei com elas, para o bem delas mesmo, para o sítio.
Porque como eu trabalho também na saúde mental, atualmente, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, aqui na cidade, elas estavam ficando praticamente 2 dias sem a minha presença. Né? A direção da minha empresa, da saúde mental, da Alfazanc, liberou que eu fosse lá dar remédio para elas à tarde. Então, só que no outro dia eu sentia necessidade também, precisava trabalhar no sítio. Aí também elas ficavam aqui na cidade. Então, com isso, para o melhor delas, eu tive que entregar a casa alugada, porque eu recebi a notícia que tudo indica que o CAPES não vai abrir por causa da pandemia em 2020. Aí eu pensei, né, não vou sacrificar elas, deixá-las aqui não. Levei para o sítio. E isso já alterou muito, realmente, tanto a vida delas, como também a minha, né? E eu sinto nelas que elas sentem falta, né? Uma delas, a Catarina, ela não interagia. A gente conhecia a Catarina esses anos todos, ela fala direto, sabe? Hoje em dia, você já começa a conversar com ela, ela te responde. E isso ocorreu a partir do tratamento diário aqui no CAPES. Todo mundo aqui no CAPES notou, e eu, né, sendo um componente da família, eu também notei isso, e isso, poxa, eu fiquei muito feliz com isso, né? Já a Márcia, a outra minha irmã, ela conversa, ela te responde, e ela tinha mania de pegar bolsas. Ó, gente, se eu estiver falando muito, vocês, por favor, pode me interromper. Ela tinha mania de pegar bolsas assim para sair. E ela tinha parado com isso. Com a falta agora do CAPES, ela ficando em casa, ela voltou com essa mania de botar roupas na bolsa dela e falar assim, Jorge, eu estou viajando para tal lugar, eu vou embora, tá? E isso aí, no caso, deduzo que seja realmente a falta do CAPES. Que ela saindo diariamente aqui para o atendimento, ela tinha parado com essa mania de querer ir embora, de ficar falando que ia viajar, de juntar a roupinha dela, sabe? E agora ela voltou com essa mania dela. Tá joia, Jorge. Você está dizendo para a gente que o CAPS tem feito falta, né? Mas a gente vai seguindo, ouvindo outras pessoas. Tá bom, Jorge? Ok. Tem uma familiar lá do CAPSI que eu trabalho, a Célia, que é a mãe da Alice, que eu convidei para vir aqui dizer como é que tem sido essa experiência. Meu nome é Célia, sou mãe da Alice. A gente tem atendimento no CAPS Carim desde quando a Alicinha tinha 3 aninhos de idade. E ela vem evoluindo cada dia lá, né, filha? Tá lá, já hoje está com 7 anos e a gente gosta muito, ela tem melhorado muito nas atividades dela. Quando ela entrou no CAPS, ela não falava nada, só apontava. Hoje ela fala tudo, já fala o que quer. Está aqui fazendo a tarefinha. O que você está fazendo, filha? Tá fazendo cedilha. Está fazendo cedilha. Então, está aqui fazendo a tarefinha dela, o alfabeto, que ela gosta muito de mexer com tinta. Ela está aqui pintando aqui o alfabeto, fazendo aqui a arte dela. E como é que tem sido durante a pandemia, Célia? Então, durante a pandemia, até que tem sido tranquilo, porque ela gosta de estar em casa. E agora, depois dessa quarentena, né, que aí teve que ficar em casa, e agora eu estou preocupada, porque agora ela não quer sair de jeito nenhum. A gente saía, tinha nossas atividades, né, toda semana, e aí de repente mudou tudo, ficamos em casa, e agora ela não quer sair, não. Ontem eu fui na CRE pegar uma cesta básica, e ela não tinha explicação aí comigo. Eu falei, vamos, vai lá, passear de ônibus e tal. Aí ela acabou indo, mas não quer mais sair de casa. Eu falo, filha, vamos passear? Vamos passear? Ela fala, quer não, quer ficar em casa, quer dormir. E é isso, gente. E tem sido possível acompanhar a escola? Como é que tá com a escola? E na escola tá meio complicado, porque ela não quer fazer, porque é online, né? Às vezes tem problema de internet, e aí não dá para fazer, mas a gente faz sempre o que pode, a gente faz aqui, as tarefinhas dela. Ela gosta muito de pintar, então a gente desenha, eu compro tintas para ela, massinha, e aí ela gosta de pintar, gosta de desenhar, que é cheio de folhas de desenho que ela desenha. Então, as atividades dela da escola mesmo, ela não faz, mas faz assim, pintura, ó. Vou mostrar aqui. Faz o alfabeto, está aqui fazendo o alfabeto com tinta.
E é isso. E ela vem evoluindo a cada dia, e aqui na quarentena ela tá tranquila, tá bem. Tá joia, Uma Célia. Obrigado, então, por trazer um pouquinho Qualquer da sua pergunta experiência. faz aí, porque para falar assim, é difícil. A gente vai rodando e depois a gente pode voltar e você pode falar mais, tá Tá bom? bom, Quando tá você bem. quiser. Tá joia. A gente também tem uma pessoa inscrita de Volta Redonda, que é a Márcia Nogueira. Pois não, boa tarde. Então, Márcia, a gente está compartilhando hoje um pouquinho das experiências de vocês durante a pandemia, né, dos familiares. Como é que tem sido para vocês durante esse período? Então, a vida complicou muito, né? Mas eu tenho tido um apoio, pelo menos as receitas. Eu consigo direitinho. Eu sempre tive muito apoio do CAPS aqui da vila, de Volta Redonda. E agora eu estou há 4 meses na casa da minha filha, pela dificuldade que a gente está dessa pandemia. Mas aí tá tudo tranquilo, muito tranquilo, até melhor do que eu pensava, porque está havendo o apoio e está havendo a boa vontade do meu marido, que está tranquilo, que está tentando fazer o melhor possível, porque está muito difícil para todo mundo, né? Está complicado, né? É ele que se trata lá? É ele que trata lá. Ele tem 67 anos. Tem 20 e tantos anos que ele trata lá. A gente sempre teve muito apoio. Toda necessidade que a gente tem, já tive problemas seríssimos. Agora nós estamos passando uma fase até que bem tranquila diante dessa confusão toda. Ok? Uhum. Agora é muito bom. Esse apoio do CAPS foi uma bênção na minha vida. Foi depois que nós começamos a participar, já tem uns 20 e poucos anos, até foi assim, uma tranquilidade. Realmente a nossa vida tomou um eixo, porque era tudo muito descontrolado. E a gente hoje tem um apoio bem grande, tem uma tranquilidade. Dona Márcia, tem tido contato do CAPS durante esse período da pandemia? Eu telefono e eu não tenho ido lá nem ele. Aí, nas necessidades, o nosso filho que vai para alguma coisa, mas eu tenho tido apoio através do telefone. Uhum, tá bem. E a gente vai circulando a palavra? Essa pandemia a gente teve que se reinventar, né? Não teve outro jeito, né? Com os sofrimentos, enfim. Meu filho estava acostumado já a ir e vir ao IPUB, e ele gosta demais dessas saídas, né? Ele é muito rueiro, mas a gente foi se reinventando e fazendo nossos lanchinhos, e ele também está tendo grupo com a Abimael, né? De suporte, toda terça-feira, com os demais, a doutora Clarice também, e está funcionando. Como familiar, eu tenho esse suporte, e como trabalhadora também, que eu trabalho no Centro de Convivência Trilhos do Engenho, dentro do NISE da Silveira, e a gente também teve que se reinventar. Faço grupo com os familiares, né, no programa de suporte de ajuda mútua, tanto no Trilhos, com familiares itinerantes, né, que são FAETEC, ambulatório, CAPS, em Campo Grande também, né, com familiares do Pedro Pellegrino, que já são 7 anos, e também com familiares agora de Capci, João de Barros, que enquanto eles fazem atividades lá na lona, com o professor, os familiares têm, né, essa potencialização de estar ali com a gente, nos grupos, né, e está sendo muito bom, esses grupos cada vez estão aumentando mais, né, a gente conseguiu agora, né, um aplicativo que mesmo aqueles que não tinham, o Dual, alguns já tinham instalado, que já vem no celular, outros, então, tiveram que chegar e readaptar, né, baixar esse aplicativo, e agora os grupos estão funcionando, né, com todos, porque o WhatsApp e videochamada fica muito limitado, né, então eu acho que se reinventando, fazendo esses grupos online diariamente, né, semanais, que aí tem esse suporte, né, essas vias da gente estar se falando e aparecem os problemas, aparecem também as soluções, e nesses grupos a gente vai, né, um ajudando ao outro, né, naquela medida que se pode, naquele momento, né, que é isso, é o que se pode, é o que se tem para hoje, né,
mas está funcionando bem, a gente está conseguindo coordenar isso bem. Quanto às oficinas também do meu trabalho, a gente faz grupo com os clientes de lá, né? Grupo de teatro, a gente faz várias etapas pelo grupo e fazemos isso 2 vezes semanais, né? Temos reuniões da equipe também online, enfim, os grupos de familiares também, e assim, a gente teve que se reinventar, né? Nesse momento é o que está podendo ter, eu acho que é uma ferramenta que a gente buscou e que está dando certo, né? A gente também não poderia ficar, esses já são o quê? 4 para 5 meses, totalmente, né, à deriva. Então, foi por aí, a gente se reinventou, tanto no trabalho, né, que estamos mantendo esse trabalho diariamente, quanto também nos grupos de familiares, né? Agora, é aquilo, quem pode ter acesso à internet, tem familiares que não têm, né? E esses a gente tem que entrar em contato realmente, via telefone mesmo, né? Tive um familiar agora que participou aí de uma roda de conversa aí no Penel, que faleceu, né? O senhor Cosme, ele é bem conhecido, participou de projeto aí no IPUB também, e ele faleceu, foi uma dor, assim, muito grande para mim, porque ele sempre falava para mim que eu consegui mudar a vida dele, porque o irmão de criação é que tem o problema, né? E quando eu soube do falecimento dele, não foi por Covid, não, ele teve problemas renais, já vinha se tratando muito antes da pandemia, e daí, hoje, eu estou em contato com a esposa dele, que também já tem 81 anos, dando suporte, abrindo o grupo para que, quando ela se sinta em condições, ela venha participar. E a gente está se falando diariamente via WhatsApp, que eu tinha contato com ela, mas não era nem tanto. Era mais a nível de saber como ele estava, mas agora eu também estou oferecendo esse suporte para ela. Então, eu acho que é uma ferramenta que veio auxiliar, né, nessa pandemia, por conta de perdas, enfim, tudo isso que estamos vivenciando nesse momento, né? Nádia, teve alguma coisa nesse momento assim que você acha que se destacou mais em termos assim de algo novo que você não esperava, que foi legal, valeu a pena e algo que você consideraria que não tem sido interessante? O que valeu a pena foi essa tecnologia, né? A gente poder ter acesso com aqueles que têm essa condição de estar ali, né? Porque muitos não têm. Então, eu acho que isso foi uma grande ferramenta que nos possibilitou, né, de ter esses contatos, de dar esse suporte, de ter essa troca diariamente, né? Porque é muito sofrimento, porque tem muitos filhos de familiares que participam com a gente desses grupos que eles não saem de casa normalmente já, eles não saem. Então, para eles não mudou nada, mas tem muitos que saem, né, e que ficou muito sofrido isso, né. Agora, o que realmente mexeu muito comigo, né, foi a perda do seu Cosme. Esse mexeu muito. Uhum, tá certo. A impossibilidade de poder, né, dizer tchau com calma. Tá bom, Nádia, obrigado. Vamos seguindo a palavra. Eu queria convidar para falar a Cristina. A Cristina também é lá do Capicicarinho, o filho dela se trata lá com a gente. Oi, me chamo Cristina, meu filho é José Guilherme. Acho que ele tem mais ou menos uns 2 anos por aí já lá no Capicincari, né, Leandro? E nessa pandemia, teve seu lado bom, positivo, de eu estar em casa com ele sempre. Eles estão tranquilos, que eu tenho 2. Tem o Guilherme, que é autista, e tem um que a gente pode dizer que é normal, que é o José Lucas, que é mais novo. Mas está sendo tranquilo. Estão se comportando bem. O Guilherme, por não ser verbal, eu até achei que ia ter muita dificuldade, mas está sendo tranquilo. Essa semana, a gente leva ele muito para a garagem, andar de bicicleta. Aí ele acertou o portão para sair. Aí quando ele viu a rua, aí ele se desesperou. Pela primeira vez durante esses 3 meses, que vai fazer que nós estamos em casa sem sair,
foi com que ele chorou, aí se jogou no chão, aí não fez birra, era mais aquele choro sentido, reivindicando, dizendo assim, mãe, eu quero ir para a rua, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Foi só o lado negativo, porque o positivo está sendo legal. A escola, a gente tem... Eles mandam atividade online, aí todo mês eles mandam a gente buscar umas atividades. Quando ele está disponível de boa vontade, ele ainda consegue fazer algumas atividades. Quando não, a gente não força e vai dando tempo a tempo. Quando ele quer, ele faz. Quando não quer, não faz. E a gente continua aqui em casa. A gente faz algumas atividades, ensina a jogar bola, a escrever no quadro, a pintar, a brincar de massinha. Aí tô em casa o tempo todo. Aí já 2 semanas que eu comecei a trabalhar 2 vezes na semana. Eles ficam com a minha irmã e ficam super bem. Não tenho nenhuma dificuldade, não. Nas quarta-feiras a gente tem uma reunião com o Capsim Carim. A gente troca algumas ideias, algumas dúvidas que nós temos. E assim a gente vai vivendo até acabar essa pandemia. Tá bem, Cristina. É, Deixa o seu Alberto falar. Vai lá, seu Alberto. tem um filho que se trata em CAPS há uns 20 anos já. Ele começou no HPJ, Hospital Psiquiátrico de Niterói, e fomos para como foi aberto o Web de Souza, nós fomos para lá desde o início. E nesse tempo, que já é longo, de mais de 20 anos, eu só tenho a dizer que o CAPS, na sucessão de direção, de técnica, etc., tem cumprido muito bem a sua função. Não tenho críticas assim, não tenho nada negativo que possa dizer dessas equipes. Então, eu só tenho a fazer o trabalho do CAPS, Hebe de Souza. Tive a oportunidade de viajar para Minas Gerais, visitei CAPS também lá, no interior de Minas. Vi que o espírito, a cultura, o trabalho é realmente padrão de dedicação, de eficiência. Então, há uma dedicação incrível no pessoal dessa área de saúde mental. Atualmente, nós estamos afastados devido à pandemia, mas temos tido reuniões online, onde estivemos com o pessoal do CAPS e familiares. E estamos trocando experiência, dando opiniões, sabendo do que está acontecendo. Eles estavam na Policlínica, agora já retornaram à sede do CAPS, o Hebe de Souza. Remédio, chegaram remédio, que a Alfa, a associação, fez uma reportagem sobre a deficiência de remédio. A prefeitura colocou remédio no CAPS e eu e alguns familiares, que são poucos, ao lado do pessoal do CAPS, procuraram fazer com que não falte, diminua as carências do CAPS. Nós vamos sempre às áreas superiores da hierarquia da prefeitura, auditoria, coordenador, e assim vai. E eles atendem com muita atenção. Quer dizer, durante esse tempo, também não temos nada a dizer das administrações. Eles nos atendem. A ALFA, que é a Associação dos Usuários e Familiares da Saúde Mental, é uma associação muito bem recebida na área da prefeitura. Na Câmara também, às vezes nós vamos na Câmara, os vereadores de vários partidos nos dão apoio. E assim temos levado essa luta boa com equipes que se sucedem, mas que não perdem a dedicação e a causa, né? O meu filho tem estado em casa, não sai de casa, eu vou apanhar remédio e sempre tem e tal. E por intermédio das reuniões nós ficamos sabendo o que está acontecendo, e eles perguntam
na situação. Eu acho que realmente o CAPS tem razão de ser e só tem elogio da minha parte. Por isso que trabalho junto na associação, dando o apoio que eu puder. Eu e alguns familiares, né? Maria Alice, Elizabeth, Nilma, Rita, e assim vai. Muito obrigado. Vocês. Obrigado, Sr. Alberto. A gente também já tinha pré-inscrito o André, de São Pedro da Aldeia. Ok, boa noite a todos. Sobre essa questão da pandemia, aqui para minha rotina não interferiu muito não. Eu inclusive continuei trabalhando, né? Minha esposa, ela não tem muito vínculo com o CAPS, mas a questão da médica e a medicação, então ela vai esporadicamente, né? A gente tem ressalvas quanto ao serviço, né? Eu acho que todo mundo reconhece que diante do desafio, os serviços são sempre aquém, né? E por isso, essa necessidade de que a gente teria que ter mais voz, né, mais presença para reivindicar essas necessidades. Tem que estar muito vigilante ali, né? E nisso, o grupo familiar seria muito importante. Mas aí nesse ponto, sim, né? Nesse ponto do grupo familiar, a pandemia realmente aqui, em São Pedro da Aldeia, ela deu um baque, né, muito grande. A gente não, por exemplo, eu acho que eu até estava olhando aqui, observando, que eu deixei um convite lá no grupo familiar online mesmo, né? E parece que as pessoas não conseguiram aderir e tal, tem dificuldade, não aderiram. E essa dificuldade, ela é permanente, né? Essa adesão é permanente. E a gente vê, a gente percebe, né, que é importante ter essa adesão. O senhor Alberto, eu prestei atenção na fala aí do senhor Alberto, inclusive que a minha atenção era mais nesse sentido, né, de saber como os familiares se organizam por aí para poder estar vigilantes com o serviço, né? Eu concordo com ele em relação aos profissionais, né? A gente não tem nada para dizer dos profissionais, de cara a gente observa o empenho, a dedicação, a gente sabe o quanto faz diferença, né? Aí voltando também à fala da dona do Jorge do Carmo, né? Lá na frente destacando a importância, a diferença, o impacto que o serviço faz na vida dos usuários, né? Isso é inegável, a gente reconhece, e por isso essa necessidade de a gente estar vigilante, mas é uma coisa que a gente está aquém aqui ainda em São Pedro, essa vigilância que tem. E essa vigilância ela tem que ser por parte dos familiares, não tem. Os profissionais que a gente está vendo agora com a frente Estamira, tentando essa mobilização, eles ficam divididos, né, entre o trabalho, né, as exigências do trabalho, as limitações de fazer esse papel de fiscalizador, né, as limitações de fazer esse papel fiscalizador, esse papel de reivindicar os serviços. E desde que eu estou há muito tempo também, há algum tempo já nessa luta aí, eu tenho sentido essa dificuldade. E ficou muito claro que o papel do familiar, mas também fica muito evidente essa deficiência de estar podendo... Eu acredito que em cidades maiores tenha mais facilidade. Eu sei que não é o tema, né? Eu sei que não é o tema da conversa, mas como eu falei, em termos de pandemia, não alterou muito a rotina da minha esposa com o CAPS, né? Aí eu realmente não tenho como não levar para esse lado, porque eu estou sempre percebendo essa dificuldade e essa necessidade. Como eu falei, não é o tema, mas eu gostaria, não sei se... Essas rodas estão sendo extraordinárias, né? Essas rodas de conversa estão sendo extraordinárias. E aí eu queria deixar a sugestão de um tema também, de os familiares poderem voltar para falar desses anseios de se organizar, de saber onde
alguns possam estar se organizando, onde o serviço esteja mais a contento, por isso ou por aquilo, né? Porque a gente vai ter que parar, de repente a gente vai ter que parar, em um momento a gente vai ter que parar de falar um pouquinho de pandemia e falar no pós-pandemia, né? Toda a expectativa saudável, né? Que com certeza todo mundo está criando, né? Do pós-pandemia, né? Isso é uma coisa que seja transformadora, né? A gente tem convivido há muito tempo com coisas que parece que estão extrapolando, né? Aí quem sabe, né? A gente consiga ser mais efetivo, ser mais objetivo, né? Nas questões, né? E por enquanto é isso, mas eu estou aí para a gente continuar nessa busca aí. Tá bem, André. Muito obrigado. A gente também tem inscrito, então, lá de Macaé, o seu Carlos Henrique. Assim, a família, ela não deve, de forma alguma, esconder ou ignorar o problema da saúde mental. Eu digo isso sim, porque eu tenho um neto que ele começou a ser tratado no CAPS infantil, mas por muito mais insistência minha do que da própria mãe, porque ela tinha vergonha. E no momento de saúde não pode se ter vergonha. Procurar ajuda imediatamente, pois o tratamento eficaz ajudará tanto o usuário quanto a família. E eles têm que se preocuparem com isso. Não ficar chamando o usuário com nomes pejorativos como doido, maluco, retardado, etc. Isso pode ocasionar danos emocionais graves no usuário. Para alguns familiares, isso não tem importância, desde que o usuário esteja sendo bem tratado. Eu, como parente de uma usuária de saúde mental, ela viveu por mais de 30 anos sendo tratada bem antes da formulação do CAPS. Ela teve muito tempo sendo tratada com um transtorno grave mental. E ela, em casa, ela sempre foi tratada igualmente a de todos os irmãos que se dizem normal, e sempre foi muito bem tratada. Tanto em casa, quanto depois no CAPS, um pouquinho antes no núcleo, depois no pronto-socorro psiquiátrico aqui em Macaé, e ela sempre foi muito bem tratada. Infelizmente, ela faleceu com 52 anos de idade, há 5 anos atrás, há 4 a 5 anos atrás. E assim, eu gostaria sempre de pedir que o usuário e os familiares tenham a liberdade de levar os usuários da saúde mental para um atendimento em hospital público para ser atendido igualmente, todos são atendidos. Porque, assim, a minha grande preocupação é quando chega assim, a pessoa chega alterada, no primeiro momento ele já diz, tem problema mental, leva para o pronto-socorro. Isso é o que acontece. Leva para o pronto-socorro porque é lá que se trata desse jeito. E não, às vezes a pessoa está com um problema físico e não é o pronto-socorro psiquiátrico que vai resolver esse problema. Então, assim, que a pessoa seja tratada com muito respeito e sem preconceito, porque nós sabemos que não é assim que acontece. Um outro ponto importante também tem que ser mencionado, e é fato que quando essa pandemia do coronavírus acabar, ou diminuir, ou aparecer a vacina,
Os profissionais da saúde precisarão estar preparados, pois muitos médicos e enfermeiros que trabalham hoje na linha de frente contra o coronavírus necessitarão de tratamento psiquiátricos, psicológicos e psicoterapeutas. O usuário, esses profissionais hoje, eles estão assim, como se estivessem numa guerra. E é realmente uma guerra, porque a cada dia você perder 3, 4 pessoas por um coronavírus, um Covid-19, é muito complicado. A gente sabe que a morte ela é uma questão que todo mundo passa. Se vai passar, todo mundo vai passar. E assim, eu gostaria de pedir que o governo federal, estadual, mesmo com o Estado nessa crise toda que nós estamos passando, o Estado do Rio de Janeiro, estamos passando, que tem um olhar bem amoroso para esses profissionais, porque a maioria deles, os profissionais de saúde mental, eles trabalham em mais de um lugar, assim, de região. São algumas regiões, trabalha, um exemplo, no Rio e trabalha em Campos. Então, assim, eles pegam a estrada pelo menos 2 vezes na semana e chegam cansados, e o usuário, às vezes, não está bem, e ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ter esse carinho, e tem. E assim, o CAPS aqui em Macaé, como você colocou Macaé, o CAPS aqui em Macaé, quando começou a pandemia, no primeiro momento todo mundo parou, fechou, mas agora já está começando a voltar e os atendimentos já começaram a ser, principalmente psicológico e psiquiátricos, já estão sendo atendimento presencial. Isso, para mim, foi ótimo. Foi muito importante, porque agora eu tenho a minha psicóloga que eu posso ser tratado conversando diretamente. Foi muito bom. Está falando aí já, então, já de um retorno, né? Sim. Uhum. E assim, eu queria assim, pedir que todo usuário, a família ajude no tratamento, porque hoje eu sou reintegrado à sociedade graças ao CAPS, graças à saúde mental, faço o possível para fazer parte. Hoje eu faço parte de um conselho e sou um militante da saúde mental. Eu faço o possível para representar todos os usuários e buscar melhoria para o CAPS, enfatizo e continuo afirmando que está na hora de uma nova conferência de saúde mental no Brasil, uma vez que, na última conferência, em 2010, nós tiramos ali 1.020, exatamente 1.020 propostas foram aprovadas e menos de 10 anos depois, porque foi em junho, em 10 anos depois, menos de 5% do que foi aprovado ali não teve efeito. Os 5% muito vago, justamente pela resistência do CAPS. E assim, nós falávamos ali em geração de renda, nós falávamos ali em direitos humanos, falávamos em cidadania, fortalecimento das associações,
E dentro disso, pelo tempo que essas propostas não foram aplicadas integralmente com essa, e vem essa nota técnica 11 de 2019, a minha grande preocupação com essa nota técnica, na verdade, é que não aconteça minis barbacenas, porque a gente sabe o que foi que aconteceu em Barbacena. E assim, e dizer para Frentista Mira que resista, insista e não desista. Esse era o meu recado. Muito obrigado. Nós que também agradecemos, Carlos, pelo seu recado. Muito obrigado. A gente tem inscrito, né, a Marli Lopes, a Yolanda, representante dos CAPCI do município, depois o professor Eduardo Vasconcelos, a dona Irma, que está aí, se ela conseguir ativar o áudio também, para poder falar um pouquinho para a gente. Boa noite. É um prazer estar aqui acompanhando o live sobre os CAPs, os familiares, dando seus depoimentos. Eu sou uma pessoa que sou uma familiar, mas que eu não tenho usuário 24 horas comigo. Eu sou uma familiar, mas eu sou de apoio, entendeu? Sempre foi um apoio para uma prima que tinha problema bipolar, ela tinha os filhos e tudo, mas sempre que precisava de socorrer, de estar internada, de estar junto, sempre eu estava presente. Então, eu acompanho as reuniões do IPUB, gosto muito, os congressos, aprendo muito, entendeu? Tenho muitas informações, sou muito grata a isso, que essas reuniões, essas palestras, a gente vai aprendendo a cada dia. Então, eu fico muito satisfeita por isso, porque a gente acompanha os nossos usuários, a gente consegue também dar apoio para outros usuários. Eu, por exemplo, eu dava o apoio para minha prima, que era de Mesquita, do Maninho, eu tenho uma vizinha, do Vônica, em São João de Meriti, eu moro, na verdade, em São João de Meriti, e eu faço o que eu posso, entendeu? E sou grata e faço com satisfação. Eu sei que a vida dos familiares, dos cuidadores, é muito sacrificada, quem está de frente. E agora, atualmente, nessa onda de pandemia, está ficando muito mais complicado para as pessoas, para os cuidadores, porque os usuários, como diz a minha amiga Clara, ela fala, meus queridos, eles estão muito assim presos, como todos nós, né, praticamente presos, entre aspas, sem ter como sair, ir ao médico, ir a uma oficina no CAPS. Então, isso está mexendo muito com eles, está afetando muito. E eu tenho acompanhado amigas que têm seus problemas em casa e que comunica, fala que a situação está difícil. E nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, os usuários vão precisar também de mais cuidados, porque eles também estão esgotados. Os usuários estão dando mais trabalho, né? Porque o cuidado está sendo dobrado para eles. Mas, se Deus quiser, vai acabar essa pandemia logo e vai poder voltar, né, o atendimento para eles conseguirem sair, ter uma vida, entre aspas, melhor, né, do que agora. E eu digo o seguinte, eu perdi a minha usuária, a minha prima, foi no dia 13 de abril, mas não foi pelo Covid, foi o infarto fulminante. Então, eu perdi
uma pessoa que eu estava sempre cuidando, ajudando em todos os momentos possíveis. Perdi, mas continuo na luta com outras pessoas. No que eu puder fazer, eu faço, entendeu? Porque eu tenho mais outras pessoas para olharem também. Tá bom? Então, eu fico muito satisfeita de ver o live que vocês têm apresentado, como foi falado também sobre os CAPs, as informações dos CAPs lá de fora. Eu venho acompanhada, eu fico satisfeita só de ouvir, entendeu? Os depoimentos. E o trabalho de vocês estão sendo muito bom, está sendo muito agradável, está sendo bem instrutivo. A Nádia esteve aí também falando sobre ela, a Nádia faz um trabalho dela, faz um trabalho bonito também lá no Trilho do Engenho. Mas é isso aí, vocês estão de parabéns, tá bom? É a minha palavra. Um grande abraço para vocês, um bom trabalho e até a volta, se Deus quiser, para todo mundo estar junto. Que assim seja, Marli, que logo a gente possa estar junto de novo. Obrigado. Dona Irma, a senhora consegue ativar o microfone? O meu nome é Irma e eu tenho uma filha que é Helena. Ela é usuária do CAPES do Largo da Batalha, né? Que ele agora se encontra em São Francisco, né? Era no Largo da Batalha e mudamos para São Francisco. Então, eu quero até colocar um problema sério que eu acho que faz falta, que o caso da gente ir para o CAPES, lá era para ser CAPES 2, que isso não acontece. Conseguimos acabar, sim, com os manicômios, né? O trabalho continua, a luta continua, que eu tenho lutado sempre junto com outros familiares que são poucos, pode até se contar. Mas tenho batalhado junto para conseguir até aqui que nós conseguimos. Quer dizer, falta, lá é uma casa grande, mas falta muita coisa. Falta banheiro, que só tem um banheiro para os usuários todos, homem e mulher usar. É falta de remédio. É isso tudo que vem acontecendo. Eu costumo sempre falar que não é só um usuário, porque todos, na hora que falta, querem falar, querem reclamar, querem quebrar vidro, quebrar porta, e não é assim. Todos nós temos que nos ajuntar para poder vencer, conforme nós temos feito. Vamos para a Câmara, vamos para o Rio, e toda a Assembleia que está, eu estou junto, eu e Alexandre, né? Nós estamos sempre juntos aí na batalha, porque são poucos os familiares. São muitos usuários, mas os familiares são poucos. Mas com esse pouco, nós estamos conseguindo o que vocês também estão trabalhando sempre, estão nessa guerra para o melhor, não é? Já que fechou, foi ótimo, porque ninguém nasceu para viver trancado, né? Conseguimos essa etapa que é maravilhosa, que vocês sempre têm falado, de acabar, né, com o manicômio, porque aquilo é um sofrimento, né? Mas aí, agora esqueci o nome do parente do usuário que estava falando aí, sobre ter que ir para o hospital, ir para o socorro, não é assim que funciona. Se acabou os manicômios, eu acho que funciona ter, sim, ter o CAPS 3, não é isso? Para poder funcionar, CAPS 3, 24 horas. E ali no CAPS do Largo da Batalha, onde nós somos atendidos, e vou completar no fim da conversa, então a gente tem que lutar agora para esse CAPS funcionar, porque ele não funciona. Os trabalhadores nos oferecem ótimos serviços, às vezes tirando até deles para colocar, entendeu? Então, nós, como familiares, nós temos que nos unir, não é só o CAP do Largo da Batalha, mas todos eles num propósito só, para que isso aconteça,
para vir um CAPS 2 para poder também 24 horas. Tem enfermaria, tem ali um médico, isso. Eu sei que é muito trabalho, mas só assim nós vencemos, né? E os funcionários, todos eles, todos, não tem nada que dizer. A minha filha no CAPS, ali do Largo da Batalha, ela já se trata ali há 17 anos. Ela está com 59 anos, mas desde 17 anos que eu já faço acompanhamento de psiquiatria com ela, né? Desde 17 anos. Então, desde que ela fez 17 anos. Ali no CAPS, ela tem 17 anos. Então, não tenho nada que dizer. Muito bem tratada, é médico, é enfermeira, é assistente social, é todos que trabalham ali. Eu não tenho que dizer nada, eu só tenho que agradecer a eles, porque são ótimas pessoas, estão sempre de braços abertos para abraçar, para conversar, as psicólogas têm paciência, todos com paciência, que é nesse momento que muitas das vezes os familiares nem entendem que o filho está doente, está precisando dessa ajuda, porque eu tiro por mim, isso por mim, porque quando minha filha ficou doente, pareceu com esse problema, porque ela tem esquizofrenia, né? Isso aí foi uma coisa demais para mim. A mãe nunca quer aceitar. A mãe não quer aceitar, ela não imagina que isso é real, entendeu? Mas é real. Então, a mãe tem que estar sempre com atenção para ver, para poder cuidar e aceitar. Tem que aceitar para poder trabalhar com os filhos. Porque essa doença é uma doença terrível. Eu sempre digo para a doutora Adriana, que é assistente social lá do CAPS, eu sempre falo com ela, doutora Adriana, essa doença é terrível. Eu acho que não tem doença pior do que a esquizofrenia, do que a doença, seja ela qual for, seja esquizofrenia, seja qual for, eu sei que é muito ruim e é muito difícil os familiares aceitar. Então, nós vamos continuar todos juntos, né? Agradecendo a vocês que abriram esse espaço, essas vozes maravilhosas que têm nos fortalecido, têm que nos dado nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu como já de idade, porque eu tenho 78 anos. Quer dizer, é difícil, né? Mas não tem faltado atendimento. Amanhã mesmo, a minha filha vai levar a Helena lá, porque é para tomar injeção, né? Mas outros remédios eu tenho que comprar injeção, até mês passado teve, esse mês eu não sei. Eu ali daqui eu ainda consigo comprar e os outros, eu fico pensando nos outros que não podem. Então eu quero, enquanto eu puder andar, agora eu não sei quando vou acabar essa pandemia, eu não sei como é que vai ser a minha reação. Porque tem 2 anos que eu quebrei o fêmur, não sei. Mas, em nome de Jesus, eu vou caminhar. Eu vou continuar nessa luta, que não é só pela minha filha, mas é por todos. Porque o CAPS é os braços abertos, né? Para abraçar todos ali que chegam ali e com carinho. Sei que vocês também têm todo carinho por todos. Tem carinho, tem... Vocês são maravilhosos, eu não tenho nada que falar do CAPS, nada, não tenho queixa nenhuma, eu só tenho que dizer a vocês muito obrigado pelo carinho, tá? Um abraço a todos, boa tarde. Eu vou ler até o comentário do Abimael, porque na verdade ele dá os parabéns a vocês, familiares, militantes, potentes, protagonistas aí nesse cuidado. Obrigado, dona Irma. Vou convidar a Yolanda Machado. Boa tarde ou boa noite a todos, né? É muito bom poder estar aqui dividindo com vocês, né? Compartilhando as experiências, né? Obrigada por me chamarem, né? Eu venho querendo participar, assistir pelo menos as lives de vocês, mas acaba que fica meio corrido e eu acabo perdendo. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Eu vou tirar o óculos que está dando reflexo, né? Meu nome é Yolanda. Eu sou mãe de uma criança autista, né, de um menino de 9 anos. Ele faz atendimento no CAPS Heitor Villa-Lobos desde 2014, né, da participação em assembleias,
da vida, né, que a gente acaba levando, né, quando começa a fazer as terapias com os filhos, né, levar os filhos nos atendimentos e tudo mais. Eu acabei, felizmente, compondo um curso com o professor Eduardo, né, Eduardo Vasconcelos. Conheci outros familiares, outros usuários também muito ativos, muito firmes na luta, inclusive a Nádia, né? Fiquei feliz de ver a Nádia aqui, que eu não via há muito tempo, que a gente só se fala no WhatsApp, né? Então, muito tempo que eu não via, fiquei feliz de saber que ela está conseguindo fazer o trabalho dela, que é muito bom, muito, muito bonito esse trabalho que ela faz lá com o pessoal dos centros de convivência, né? E aí, a partir desse curso que a gente fez sobre formação política, né, a gente acabou gostando, né, e se afinizando muito e formamos o coletivo, né? E aí hoje eu vim aqui para falar, né, como é que está sendo para Heitor nessa pandemia. Vou tentar ser breve. Ele, felizmente, está suportando bem, né, o isolamento. Ele ficou sem sair de casa desde o dia 13 de março, não tem saído. Ele só saiu uma vez que ele teve um episódio gripal, foi na clínica da família, mas felizmente não era nada sério. E depois foi fazer a vacinação da gripe, né? Então ele só saiu essas 2 vezes. E graças a Deus a gente está indo bem, ele não teve nada muito sério, está suportando bem o confinamento, apesar de tudo. Tem um pouco de ansiedade, né, por conta de ter quebrado muito a rotina dele, mas eu estou conseguindo contornar, porque ele tem as coisinhas que ele gosta de fazer em casa, tem o Lego, tem os quebra-cabeças, tem as coisas que ele gosta de fazer em casa, e ele acaba se distraindo. A escola não deu suporte nenhum, infelizmente. Acho mesmo que não está tendo nem aula digital para as crianças da escola dele, porque eu tentei falar com outras mães e as mães me deram retorno de que não havia qualquer acompanhamento da escola para as outras crianças, nem para a criança incluída, nem para a criança típica, né? Então, assim, sala de recursos ele já não vinha tendo há algum tempo, e as atividades eu não consegui pegar, porque a gente estava com uma dificuldade muito grande de internet. Então, em termos de conteúdo escolar, eu estou apenas acompanhando aquela apostila que a gente já tinha mesmo do primeiro semestre, que está acabando agora, e vou estudando com ele como dá, né? Com relação aos CAPCIs, né, ao CAPCI que ele é atendido pelo Heitor Villa-Lobos, o técnico de referência dele vem mantendo contato com ele e com a gente, né, sempre perguntando como ele está, sempre dando algum tipo de orientação através do WhatsApp. Por conversas até que eu tive com o técnico de referência dele, até com a diretora do CAPCI, eu fiquei sabendo que eles estão tentando manter o contato com as crianças e as famílias, seja pelo WhatsApp, seja por telefone mesmo. Algumas crianças que não têm condições nem de ter acesso à internet, né, para ter o WhatsApp, nem de ter um telefone para poder ter esse contato, eles têm conseguido, de uma maneira muito pontual, fazer visitas na casa da criança para tentar, né, acolher, ajudar da maneira que for. E algumas crianças estão até conseguindo fazer o atendimento presencial lá no CAPCI mesmo. Mas isso muito reduzido, né? Porque primeiro que eles estão sem pessoal, tem muita gente que está afastada, né? Por conta da situação da pandemia, tem algumas pessoas que estão na área do grupo de risco, né? Então acaba que estão afastados. E também porque não quer aglomerar muita criança dentro do CAPCI, né? Mas assim, de um modo geral, acho que está sendo até bem proveitoso, né? Muita coisa não está podendo ser feita, né? Que são os trabalhos no território, que eles fazem com os adolescentes e tudo mais, mas como a Nádia mesmo falou, né? A gente tem que ir se adaptando dentro da situação que se apresenta, né?
é melhor cuidar da segurança, né, das crianças e dos familiares e dos próprios trabalhadores, né, do que, de repente, forçar uma situação que não seria vantajoso para ninguém. Né? Então, no grosso mesmo é isso. Não sei se consegui explicar direitinho, mas era basicamente isso. Né? Até mesmo ontem, o técnico de referência dele ligou, fez uma videochamada com o Heitor, e ele ficou todo contente, estava com saudade do tio Marcos e ficou todo feliz, conversou com ele sozinho, só eles dois. Então, assim, a gente aqui, graças a Deus, está conseguindo levar bem, mas, assim, eu acredito que devem ter famílias que estão em situações bem mais complicadas, né? Porque por conta de não ter acesso à internet, por conta de não ter um telefone, né? Então, a gente está vivendo momentos bem difíceis mesmo, né? Tem que cuidar de todo mundo, cuidar da família, dos usuários e dos trabalhadores também que estão vivendo situações bem complicadas também, né? Além da pandemia que bate às portas, né? Tem também as questões de atraso de pagamento, né? Vocês mesmos já conhecem muito bem. Né? Então, é isso. Continuar na luta e se adaptar, como disse a Nádia, e resistir, como disse o outro senhor lá de Macaé também. Resistir e ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos, viu? Obrigado, Yolanda. Sim, o seu Carlos falou, né? Resistir e insistir. Exatamente. A Jenny sinalizou aqui que a dona Edilamar, eu já até tinha chamado de Volta Redonda, tá aí. Se ela conseguir abrir o microfone para falar, senão a gente passa a palavra para o professor Eduardo Vasconcelos, que está aí também. Gostaria de agradecer a presença dele. Boa noite, gente. Estou aqui pela minha família. Graças a Deus, é uma família muito boa que eu tenho, nós 4. São meus 2 filhos, meu marido. Estou muito feliz quando eu encontrei que eu vim trazer meu filho aqui. Aqui me deram assistência, meu filho está melhorou muito, graças a Deus. Aqui é um lugar que as pessoas devem vir, que vai ser muito feliz. Tem muita paz. As meninas que trabalham bem, atendem bem, elas são muito atenciosas com as pessoas. Graças a Deus, eu tenho muita paz. Todas elas. Eu não sei o nome de todas, mas uma eu sei. A dona Edna e você, a Rose, são meninas que o CAP tem que ter sempre. E agora na pandemia? Como é que está para a senhora na pandemia? Na pandemia, a gente está só dentro de casa, a gente não está saindo, só o necessário que a gente sai, porque não é fácil lá fora. A gente tem que se guardar por causa da saúde. E a senhora acha que o CAPES, como é que está a sua relação? A minha relação, graças a Deus, está indo, está bem, só que a gente sente falta, né? Porque lá no CAPES é muito bom, as meninas são boas. Então, meu filho sente falta de todas, porque dentro de casa é muito ruim ficar direto preso sem sair na rua. É difícil a gente passar por isso. Eu, principalmente, eu fico doente quando eu estou dentro de casa. Tá joia, a gente está entendendo que não tá fácil, né? Não está fácil a gente ficar dentro de casa, tudo fechado. Tem dia que eu abro tudo, aí depois eu fecho, que eu tenho medo da doença, que eu sou de idade. Uhum. Então, Deus vai abençoar todos nós, que é de acabar logo essa pandemia. E o Guilherme está bem durante esse O período? Guilherme, graças a Deus, faz? ele está bem. O Guilherme fica dentro de casa, não pega a vassourinha, lava a louça, vai, Guilherme. Cuida do cachorro dele. Fala, Guilherme. E a senhora que Aí ele cuida, fica, assiste televisão, dá uma caminhadinha com a irmã dele, volta para casa, mas não sai muito, não. Ele está bem. Tá bom? Sim, Tá ele joia. é com ele. Tá bem, dona Edilamar. O Guilherme quer falar? Hã? O Guilherme quer falar? Quer falar, Guilherme? Geral. Fala, Guilherme, você tá... Boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Como é que está sendo a pandemia, Guilherme? Tudo bem. Fala, tá dentro de casa.
Vamos. Você Tá tudo bem. A cerveja não tá. Tô virando. Fale que tá tudo bem, que você tá dentro de casa, às vezes não faz uma caminhada. Fale, minha filha. Não adianta falar. Mas a gente já entendeu, né, que tá tudo bem, que embora tenha algumas restrições, ele tá podendo se cuidar, né, Guilherme? Tá bom, obrigado. Tchau, Guilherme, obrigado. Professor Eduardo. Então, eu queria dizer, assim, primeiro me apresentar, eu sou o professor Eduardo Vasconcelos, da Escola de Serviço Social. Já estou aposentado, mas continuo trabalhando do mesmo jeito. Tem vários projetos aí na saúde mental, nós temos um projeto de pesquisa e de extensão, a gente trabalha muito com projetos de participação de usuários e familiares, e queria dizer que eu gostei muito de participar, de ouvir o relato de vocês, como é que está sendo. Eu queria comentar algumas coisas, né? E, primeiro, eu queria comentar uma fala da Márcia. O CAPS é uma bênção na minha vida, né? Antes estava muito descontrolado, e é isso mesmo. É uma luta antiga nossa da saúde mental, de implementar esses serviços que ajudam as famílias, os usuários, perto de casa, que não é mais aquele hospital longe, que a pessoa some da família e depois vai ver, está lá em condições muito ruins, né? Então, é um serviço que ajuda cada família. Então, essa é uma conquista do que a gente chama do processo de reforma psiquiátrica no Brasil, que a gente tem participado, o projeto também, Frente Stamira, também luta por isso há muito tempo, né? Em relação à pandemia, eu vi vários depoimentos, assim, em geral, mesmo que as pessoas estando bem, o que eu notei aqui é uma sobrecarga do cuidado para os familiares, né? Quer ver? A Marli falou isso, né? A pandemia ficou mais complicado para os cuidadores, os usuários presos em casa, sem poder ir ao médico e ir às oficinas. Realmente, a maior parte disso que a Marli falou representa bem a maioria dos casos que vocês representaram aqui. E eu gostei também muito da fala do Carlos Henrique, que é também usuário e é familiar, e falando, não, tem que levar para o serviço, não pode tratar o usuário com preconceito, com palavras pejorativas, a família não deve esconder, né? Então, essa relação é levar para o serviço, esse é um direito da população ao cuidado em saúde mental, e os CAPs estão aí para isso, né? Que mais? Deixa eu ver aqui. A pandemia também gerou, a Nádia falou muito da dificuldade daquelas pessoas que faleceram e não puderam gerar, né, produzir, fazer um luto direito ou participar de um enterro. Isso é muito doloroso para as famílias também, né? Eu gostei muito da fala do André, lá de São Pedro, né, falando como que ele tem ressalvas, ele reconhece a importância dos serviços, né, mas que os familiares precisam ser essa voz, essa presença, essa vigilância dentro dos serviços, né? Ele reconhece que os profissionais estão lutando, mas tem limitações, e este papel reivindicador os profissionais não podem ter, porque eles estão numa situação de insegurança e dedicação ao trabalho. Eles até lutam também, mas esse papel é principalmente do usuário militante e particularmente dos familiares. E aí você tem as associações. Eu gostei muito da fala do Arlindo, lá de Arlinda, Arlindo, ou Arlinda, lá de Niterói, falando da Alfa, da associação... Senhor Alberto. O senhor Alberto, desculpe. Desculpe, eu confundi aqui. Da Alfa falando sobre associação lá. Então, as associações têm esse papel,
Nós também desenvolvemos os grupos de ajuda mútua, o que a Nádia colocou, nós lá da Escola de Serviço Social estamos nesse projeto da Prefeitura do Rio, que é promover os grupos de ajuda mútua e ter trabalhadores de suporte pares, ou seja, familiares que são empregados pela Prefeitura para promover essas atividades que a Nádia promove, né? A Frente Estamira também, esse trabalho que a Frente Estamira está fazendo, o projeto também do pessoal do IPUB, do Pedro, aí, de familiares parceiros do cuidado, quer dizer, são todos projetos que têm essa preocupação de reforçar isso que o André colocou, dos familiares tomando o pé das coisas, serem vigilantes, participando do serviço e reivindicando a melhoria do serviço. Porque sem hoje essa participação, os serviços tendem a deteriorar, né? Eu queria falar um pouco desses grupos, né, de ajuda mútua. Nós temos grupos de usuários e grupos de familiares. A gente acha muito importante ter esse grupo separado dos familiares, em que eles possam trocar essas informações e trocar essas estratégias de lidar. Tem temas muito delicados que os familiares só falam depois de muita cumplicidade dentro do grupo. Então, o familiar tem que ter esse lugar para trocar essas experiências, tá? Então, e agora, na pandemia, a Nádia colocou muito bem, nós estamos tentando desenvolver a passagem do grupo presencial, né, que a gente reúne direto com as pessoas, para o grupo online. A Nádia tem desenvolvido muito bem isso, né? E nós estamos fomentando, aliás, isso no Brasil inteiro também, né? Porque está todo mundo precisando isso no Brasil inteiro, e tem texto sobre isso. E nós temos o que a Yolanda colocou, que é um coletivo também, que chama Participação. Ele estava reunindo presencialmente e vai começar agora com reuniões como essa, online, para a gente poder, para os familiares e usuários, é um coletivo de usuários e familiares, e nós temos um texto com várias propostas, já tem 20 propostas para ajudar na melhoria do serviço, melhorar na assistência e na participação dos familiares e usuários também dentro dos serviços e na rede de saúde mental. Esse texto eu vou passar para a Frente Estamira, e que vai deixar à disposição de vocês, tá? E tem também tem uns textos que eu queria deixar à disposição, que são desafios e propostas de como desenvolver os grupos online, que vocês podem passar para os profissionais dos serviços para tentarem desenvolver nos serviços aí onde vocês estão, tá? Então, tem essa proposta também, e tem 2 textos lá do pessoal do Rio Grande do Sul que está fazendo isso, eles contam como é que estão fazendo. É muito legal a experiência do Rio Grande do Sul, tá? E, no mais, eu queria comentar o que o Carlos Henrique colocou, que eu achei muito legal a fala dele, sobre os profissionais de saúde na linha de frente aí do Covid, que eles vão precisar de tratamento, de suporte em saúde mental, que eles estão numa luta, numa guerra, como ele falou, né? E nisso eu queria lembrar o seguinte: a Prefeitura do Rio está fazendo um projeto de saúde mental na escuta, que é para esses profissionais de saúde. Particularmente, é um atendimento online em que os profissionais podem reivindicar, chama Projeto Saúde na Escuta, e aí você pede um atendimento online, e está sendo muito importante para esses profissionais, principalmente os enfermeiros, que têm mais contato com o corpo, com as secreções das pessoas que estão com o Covid. Elas têm sofrido mais esse estresse e essa ansiedade de trabalhar com as pessoas que estão com Covid. Tá? Então, o projeto se chama Saúde na Escuta, da Prefeitura do Rio aqui. Tá? E, no mais, eu queria comentar a fala da Irma, que eu gostei muito. Ela fala: tem que lutar pelo CAPS 3 aí em Niterói, né? 24 horas com leito, etc, etc. É isso mesmo. A gente vai continuar a lutar por serviços cada vez mais, vamos dizer, mais potentes para cuidar das pessoas. E eu gostei muito do que ela fala. A luta não é só para minha filha, mas é para todos os que precisam do serviço.
Então, é isso que nós também, vamos dizer, temos para nós também. A luta não é só para mim, profissional, é para o usuário, é para o familiar e é para todos. É uma luta do SUS. Nós estamos num tempo difícil, não só pela pandemia, mas com essa situação que estão, vamos dizer, sucateando e desinvestindo nos serviços. Então, nós temos que continuar essa resistência. Isso vai passar. E nós vamos continuar, como a Irma falou, lutando pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, mas não só por eles, mas também por todos os filhos e familiares que tem no Brasil. É essa solidariedade fundamental que a gente tem na vida. Muito obrigado, desculpe eu ter falado muito. Obrigado, Eduardo. Eduardo, os textos que você mencionou são os mesmos que você mencionou algumas rodas lá para trás? Sim, mas eles foram atualizados. Então, então depois você pode compartilhar comigo ou com o Pedro e a gente envia para o pessoal pelo WhatsApp. Tá bom. Obrigado. Já são 6h33, né? A gente já está chegando ao final. Eu vou passar a palavra para o Pedro, para ele fazer o encerramento aqui da nossa roda. Tem mais alguém inscrito, Leandro? Então, a gente tinha a sinalização aqui no bate-papo da Leandro, Vanessa. O André tinha pedido para falar de novo. E também a Vanessa colocou aqui que era esposa de um paciente. Eu não sei se a Vanessa ainda está aí. Diga, André, a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Então, não, André. Rapidinho. Não, porque foi bom até o professor ter falado antes de mim, porque eu ia falar nessa linha que ele estava falando, que ele mencionou, dessas organizações, aproveitar, né, essa questão do pessoal estar pegando traquejo com online, e a gente fazer uma coisa mais ampla que talvez fuja só da questão do local, né? Alô? Uhum. Sim, a gente E aí eu gostaria que o Pedro incluísse na fala dele final aí alguma coisa sobre essa possibilidade da gente fazer uma organização aproveitando o online, porque o familiar ele é muito sacrificado para estar participando localmente, imagine, regionalmente ou estadualmente, né? Então, a gente buscar, eu gostaria que o Pedro desse uma palavra sobre essa possibilidade de estar incluindo essa ideia de uma organização familiar estadual mesmo, por que não? Estadual, já que tem online agora. Obrigado, André. A Vanessa, não sei, ela sinalizou, não sei se a Vanessa vai querer falar, mas eu vou ler aqui o recado do pessoal do Projeto Familiares Parceiros do Cuidado. A Amanda e a Juliana colocaram aqui, né, agradecendo a participação no projeto e dizendo do Instagram do Familiares Parceiros do Cuidado, @Familiares Parceiros do Cuidado, onde tem feito postagens, né, interessantes sobre saúde mental e trabalhando com memórias do projeto. Ô, Leandro, só queria fazer uma observação em relação ao que o André colocou. Nós estamos percebendo assim que esses grupos online, eles talvez vão continuar mesmo depois da pandemia, porque eu acho que é um trabalho que vai voltar ao presencial, mas nós não vamos perder o online, porque ele tem várias características, por exemplo, como essa de pegar gente de lugares muito diferentes e poder conversar. E uma das coisas que nós estamos notando, particularmente para os familiares, é que os familiares têm mais facilidade de participar de grupo online, porque eles estão em casa, do que propriamente os usuários. Então, para os familiares, o grupo online tem todas as dificuldades de tecnologia, de acesso à internet, mas para os familiares, a gente está notando que os grupos estão crescendo quando eles ficaram online. Olha só que legal. Então, acho que é uma dica para nós que estamos trabalhando com os familiares, que o grupo online vai ser um dispositivo legal para os familiares, pelo menos para aqueles que têm acesso e que a gente vai procurando aumentar o acesso das pessoas na internet, ou pega com a família, com o filho, para participar dessas reuniões. Parei. Perfeito. Eu queria agradecer novamente a todos a presença aqui, a participação, os depoimentos, agradecer aqui o Eduardo Vasconcelos pela participação e todas as pessoas que trouxeram seus relatos. Queria destacar que me chamou muito a atenção, quer dizer, uma coisa que todos nós já sabemos, que vários familiares que estavam inicialmente inscritos e combinados de participarem
aqui nessa roda de conversa tiveram dificuldades por conta da questão da inclusão digital, com coisas relacionadas com imprevistos. Eu próprio tive agora, durante essa roda de conversa, tive que trocar do computador para o celular, porque problemas aqui no computador. Mas o que eu estou querendo mencionar é dificuldades mesmo do que nós chamamos de inclusão digital, que a Frente Estamira já fez até uma roda de conversa sobre a questão da inclusão digital. Então, o André faz uma pergunta sobre a ampliação, a possibilidade de ampliação dos encontros e das articulações de familiares e usuários com os recursos dos encontros remotos, né? Dos encontros virtuais, e eu acho que isso é uma potencialidade, isso é uma coisa que devemos aprender também com essa circunstância agora da pandemia, mas acho que a gente tem que enfrentar a questão da exclusão digital. A questão da exclusão digital ela é estrutural, entendeu? Porque tem pessoas que, de fato, querem participar, mas têm possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp, mas não conseguem participar de uma roda de conversa como essa, que é uma transmissão que vai exigir mais tempo e vai exigir, portanto, mais pacote de dados do seu celular. Essa é uma questão que a gente tem que tomar como um desafio da nossa Frente Estamira. Acho extremamente importante todos os depoimentos, acho que é muito importante que os familiares todos se organizem de formas diferentes, em grupos diferentes, com iniciativas diferentes. Mas queria lembrar também uma coisa que é uma característica dos nossos CAPs aqui no estado do Rio, que é uma dificuldade real de organizar os familiares nos seus próprios ambientes, né? Todos nós aqui sabemos disso. A Adriana, que está aqui presente, assistente social lá do CAPS de Niterói, fez um estudo agora de mestrado sobre isso. A dificuldade que existe de manter reuniões regulares ou com uma boa participação de familiares em todos os CAPs. Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção é o fato de que a gente tem que valorizar o protagonismo dos familiares, mas temos muita coisa para fazer em relação a ampliar esse vigor e as possibilidades da organização dos familiares. Os depoimentos foram excelentes, riquíssimos. De uma maneira geral, fica claro que os familiares continuam contando com os CAPs, apesar das dificuldades, e fica claro também, alguma coisa que chamou a atenção, que em muitas situações, os usuários, como é o caso de usuários de CAPSI, os usuários acabam, de alguma forma, se adaptando bem à condição de passarem mais tempo em casa, embora tenham, obviamente, sintam falta da atividade na rua e do encontro presencial no próprio CAPS, né? Mas é uma coisa interessante, porque eles ficam mais tempo em casa, têm uma proximidade maior em relação aos seus cuidadores, seus pais, e isso pode significar uma coisa positiva também em relação ao desenvolvimento das etapas posteriores até do seu acompanhamento, né? Depois que nós conseguirmos sair dessa situação tão terrível que é a pandemia e a crise que afeta os serviços de saúde no Brasil. Mas acho que foi muito bom, mais uma vez, agradecer aqui a presença de todos os familiares, uma participação muito grande de familiares, e isso é muito importante. E a Frente Estamira, viu, André? O André fez essa pergunta, vai cuidar de apoiar uma articulação estadual de familiares utilizando esses recursos do encontro remoto, esses recursos online, e fazer com que fique mais forte essa articulação que já existe entre os familiares dos serviços de saúde mental do Estado. Então, um abraço a todos, devolvo a palavra aí para o Leandro. Obrigado, Pedro. Então, agradecemos a todos pela participação na roda
E semana que vem a gente segue novamente aqui, resistindo e insistindo, como disse o Carlos hoje. Boa noite a todos. Obrigado.